Bom, eu sinceramente acho uma pena que vocês estejam interessados em saber coisas que não têm nenhuma importância. Mas Jesus respondeu essa pergunta. Leia o Evangelho, meu amigo, é Klaus, né? Klaus querido. Leia aí Mateus, Marcos, Lucas, mas veja, por exemplo, que quando Jesus chega para ser batizado, João não quer. Você viu que João não queria? Ou nunca viu isso? Você está lendo o Evangelho apócrifo de Tomé, escrito já no 2º para o 3º século por um cara que não foi Tomé e que não conheceu Jesus, e está dando mais crédito a isso do que aos evangelhos mais originais que a gente tem, mais reais, mais próximos de uma reportagem concreta de Jesus. E lá nesses evangelhos, que estão no que a gente chama de Novo Testamento, João não quer batizar. Jesus vem e João diz: tu vens a mim? Se eu é que preciso ser batizado por ti? Você já leu o que Jesus respondeu? Abra aí o texto e leia. Jesus disse: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Ele veio para cumprir toda a justiça. Foi por isso que ele disse que a lei de Moisés, ele veio para cumprir toda. Ele cumpriu, ninguém cumpriu a lei de Moisés, só Jesus. Ele foi o único que adorou o Pai de todo o coração, de todo entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ele foi o único que não teve ídolos. Todo mundo teve ídolos. Ídolos concretos, ídolos subjetivos, ídolos ideológicos, ídolos de todo tipo, ídolos religiosos. Ele foi o único sem ídolo. Ele foi o único que nunca tomou o nome do Pai em vão. Foi o único que nunca falou uma besteira sobre a eternidade. Ele foi o único que de fato honrou pai e mãe, botando pai e mãe no lugar de pai e de mãe, curando pai e mãe. Ele foi o único que nunca adulterou, nem no coração, nem nas exterioridades. Ele foi o único fiel e verdadeiro, que deu o testemunho verdadeiro, nunca falsificou nada. Ele foi o único que nunca roubou, que veio para dar, que foi roubado enquanto quis doar, mas nunca se apropriou de nada. Ele foi o único que nunca cobiçou, que era dono de tudo e não cobiçou nada. Então ele cumpriu a justiça de Moisés e cumpriu a de João Batista. João Batista estava ali, do ponto de vista de Jesus, João Batista era superior a Moisés, a Elias, a todo mundo. E isso é que é um choque, né? Um judeu iria ficar escandalizado. Agora, o que me choca é que os cristãos ficam. Jesus disse que dos nascidos de mulher, incluindo Abraão, Moisés, Davi, quem você queira, ninguém foi como João Batista. No entanto, o menor no reino de Deus era maior do que João. Ora, o que João estava fazendo era uma coisa tão mais significativa do ponto de vista profético, messiânico, do que a vida de Moisés. O que João estava fazendo, se diz que era precursor, era sendo aquele que anunciava a chegada do Cordeiro de Deus. O que foi mais importante? Moisés instituir a Páscoa com os bichinhos no Egito, ou João anunciar a chegada do Cordeiro? Me responda. João fechava um aeon. Por isso Jesus disse: deixe, faz parte de um processo. Eu estou aqui para que não fique nem um i, nem um tio de fora. Eu vou cumprir tudo, eu vou encarnar tudo, para que depois ele pudesse dizer: está tudo consumado, está pago. Eu vivi, eu cumpri, eu realizei, eu levei até o fim. E todo escrito de dívida que era contra todos os desobedientes do planeta, eu rasguei na cruz e disse: está pago e consumado. Isto aí de cara. Segunda coisa é o Evangelho de Tomé, querido, é um evangelho de inspiração gnóstica.
de uma seita gnóstica. Os gnósticos tinham algumas variáveis de gnosticismo. Uma variável era aquela variável ascética do gnóstico, que crescia pela iluminação, sabendo de conhecimentos só dados a eles e a mais ninguém. Esses se sentiam iluminados, e esses também, na maioria das vezes, faziam parte de grupos ascéticos, que achavam que para se iluminarem não podiam ter sexo, não podiam beber álcool, tinham que comer só um certo tipo de comida. Eles tinham que fazer aquilo que um bom médium espírita, para procurar produzir ectoplasma, tem que fazer: esvaziamentos de todos os elementos considerados energeticamente atrapalhadores desse fluido e desse fluir. Então, existia no gnosticismo essa seita aqui, essa variável. A outra variável era o gnosticismo pernicioso. Era aquele que dizia: há uma dicotomia, uma dualidade entre corpo e espírito. Então, o que o corpo faz não tange, não toca o espírito, e vice-versa. O corpo, tudo que faz é mal e não agrada a Deus. Mas como o corpo só consegue produzir o que é mal, mas o mal que o corpo produz não polui o espírito, a gente pode se entregar para a gandaia do corpo e continuar evoluindo e se iluminando com conhecimentos raros no mundo espiritual do nosso gnosticismo. Ora, o Evangelho de Tomé serve perfeitamente tanto a um grupo quanto a um outro, mas especialmente ao segundo grupo. Porque é no Evangelho de Tomé que se insinuam coisas a respeito também do modo como Jesus podia ser autoindulgente sexualmente, no modo como ele dava uma predileção conjugal a Madalena. É no Evangelho de Tomé que você vê traços do esoterismo gnóstico em todo lugar. Você só não nota que você não conhece o gnosticismo, é você ficar lendo aquilo ali como um tolinho. Eu, quando li a primeira vez, eu já li várias vezes o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, a Assunção de Pedro, todos esses apócrifos, os pseudepígrafes. Algumas vezes, e eu não quero nenhum deles, são contos da caronchinha, produzidos do 2º século, 3º século, para agradar o apetite, o capricho de seitas que não queriam o Evangelho conforme o Evangelho é e conforme você me vem ensinando, baseado nas narrativas simples que nós temos no Novo Testamento. E aí você se impressiona com uma bobagem dessa? Pelo amor de Deus, são fábulas, são aquelas tipos de fábulas acerca das quais Paulo fala em Colossenses, dizendo: não se entreguem a essas fábulas, ou em 1 Timóteo, não se entreguem também a essas fábulas de velhinhas caducas, de invenções de seitas, ou de gente que quer cultuar anjos, que ficam com essas invenções desse tipo. Isso já estava presente nos dias de Paulo. 200 anos depois de Paulo, meu Deus, teve um surto dessa maluquice. Um surto. Num certo sentido, Constantino se aproveitou do surto dessa maluquice para fortalecer os bispos mais sérios e mais antigos e promover os concílios que determinavam qual era a doutrina uniforme e unânime desse novo cristianismo, que por causa daquela definição eles eliminavam o poder das seitas relativas. E foi isso que Constantino fez, não por amor a nada não, apenas para fortalecer o império. Quanto mais unânime fossem as convergências, melhor para o poder político central dele. Então, meu filho, olha, tem muito mais entre o céu e a terra do que o teu professor de filosofia já compreendeu, infelizmente. Mas não perca tempo com besteira, leia o Evangelho de Carreirinha. Se você lesse o Evangelho de Carreirinha, você não tinha nem tempo para essa tolice, tá bom? Com todo amor, eu estou falando, mas é tolice. Deus te abençoe. Aqui é da série Meu Pastor Falou. Sei. Né? Sei. Ah, esse aí é ótimo, cara, isso é muito engraçado. Olha só. Você é na igreja ortodoxa. Olha isso, gente. Na igreja ortodoxa é normal fazer isso com as crianças. Por isso todo menino cresce meio Putin.
Fica, ué. E o pessoal ainda filma isso. Ortodoxa russa, garotinha batizada, sai de lá Putin da vida. Putin da vida. Tadinho do bichinho. E a mãe? A cara da mãe. Ela não esperava isso não. Caio, eu estou em uma igreja em células. Sei. Tá numa igreja em células. O cara perdeu já. Você tá numa igreja em células, tem que ter um especialista em sangue, né? Uma igreja em células. Pra pastorear essa igreja em células. Botar no microscópio e ficar olhando ali. Especialista em sangue. Em sangue. Ele, na igreja, o cara era presbítero, cara, e foi pra igreja em céu. Lá ele vai ser glóbulos brancos. Se ele crescer muito, glóbulos vermelhos. Vermelhos, né? Aí vai seguindo. Se ele virar bispo, ele se torna uma plaqueta. E se ele não der o dízimo, Caio, o que vai acontecer? Ele vai coalhar. Ele coalha, ele vai entrar ele vai ter uma discrasia sanguínea. Se ele não der o dízimo. Mas o pastor disse, tá bom, cara? Tá bom. O pastor disse que pra quem tá na visão dele, porque o cara tem que estar na visão do outro, né? Deve se batizar e também abrir uma célula. Pensei que era o bolso. Não, isso aí já abriu. Já abriu, tá na visão do pastor. Na visão do pastor. Se batizar e abrir uma célula. Tem que batizar e abrir uma célula na casa dele. Para poder ser de Deus. Caso contrário, entendeu? Está doente, precisa ser tratado. Vixe. Olha, o cara trata como patologia. Claro, é um problema de célula. É célula. É verdade. Tem que ter é verdade. Se a igreja em célula, qualquer coisa vai contra é patológico. Né? Tem que ter algum cito para cuidar dele. Exatamente. Ele diz, Caio, que aceitou Jesus tem que se batizar imediatamente. Que quem aceitou Jesus tem que se batizar imediatamente. Eu refutei ao líder da célula, mas ele disse que eu me desviei do DNA de Cristo. Ele diz que o DNA de Cristo está no batismo. Sei. Entendeu? Deve ser por isso que Jesus mesmo não batizava. Deve ser por isso que Paulo também disse, eu não sei nem se eu batizei alguém no meio de vocês. Porque Cristo não me enviou a batizar, Paulo diz. Você veja como Paulo achava que era essencial. Tão essencial que Jesus mesmo não batizava. Jesus fez tudo por todos, mas não batizou ninguém. Não é interessante, Bruno? Ele deu a vida por nós e não batizou ninguém. Não batizou nem os apóstolos dele. Porque o único batismo que batiza é o batismo da fé. Quando eu creio que eu morri com Cristo, fui sepultado com Cristo na minha desesperança e pecado, ressuscitei com Cristo, estou garantido, sou filho da eternidade em Cristo. Quando eu tenho essa fé, é porque o Espírito Santo me selou com essa convicção. Esse é o batismo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que é o batismo de todos os que são o corpo de Cristo. Todos os que são ramos da videira. Todos os que são, na linguagem de Paulo, de Pedro, pedras vivas na construção dessa catedral do amor de Deus que está sendo construída, onde eu sou uma pedrinha e Jesus é a pedra de esquina. Então, o único batismo que batiza é aquele que acontece sem água, ou apesar da água. É o batismo com o qual aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz, que hoje mesmo esteve naquele mesmo dia com Jesus no paraíso, foi batizado. Ou você acha que aquele cara morreu sem ser batizado? Claro que ele morreu batizado. Quando ele fez aquela confissão é porque ele já estava batizado.
A luz entrou nele e ele viu Deus morrendo em Cristo por ele. Esse é o batismo. Aquele cara foi genuinamente batizado, sem água nenhuma, em Cristo. Morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês vejam como a religião consegue tirar a importância do que é existencial, transformador, regenerador e transferir para um elemento físico, palpável, altamente fetichizável, se ele não for apenas uma simbolização. E de simbolização ele passar a ser a coisa em si. Como simbolização ele é lindo. Como coisa em si ele é feitiçaria. Como simbolização eu faço para quem com convicção me pede. Fiz a vida inteira e farei até morrer. Como fetiche eu já me neguei a fazer diversas vezes. Você já foi abordado assim numa situação de alguém te pedir para batizar? Para você batizar a pessoa e você sacar que isso era um fetiche dela? Muitas vezes. Me batiza agora, me batiza, eu quero ser salvo, me batiza agora. Eu digo, quero não. ser salvo. Eu não vou te batizar, não. Porque senão eu só vou te paganizar se eu te batizar aqui. Deixa eu te explicar o que é. Como não precisa de nada disso. E digo 1 trilhão de vezes, repito o que eu acabei de dizer aqui com poucas palavras. A você e a todos, tenho dito desde os 18 anos de idade.